Bem, vamos falar um pouco sobre a questão da pessoa com deficiência em direito de família, né? Eu quero deixar muito claro, mais uma vez aqui para vocês, que o propósito dessa abordagem não é exaurir todo o assunto específico da matéria. Assim como ocorreu com o direito do idoso, onde trabalhamos com as questões familiares mais agudas atinente ao idoso e a sua situação no convívio familiar e eventualmente a moradia com ou sem a família, a questão da sua saúde, a questão mais relacionada à questão dos alimentos, também nós temos na pessoa com deficiência um regime jurídico que ultrapassa isso, que não é relativo apenas a questões familiares da pessoa com deficiência, mas também é um regime jurídico relativo a questões da proteção do poder público e da sociedade civil. O que nos interessa, no entanto, nesta unidade é a questão alusiva à família, certo? Então, para falar desse assunto, eu vou ter que relembrar alguns temas com vocês bastante importantes. Primeiro tema. Para quem é calouro já ouviu falar e para quem é veterano com certeza estará revendo. O artigo 2º do Código Civil fala que a personalidade civil se inicia do nascimento com vida. Isso significa que o Código Civil adotou a teoria personalista formal para a identificação de uma pessoa física ou natural. E a prova máxima disso se dá com o registro de nascimento. Bom, já conversamos sobre isso nesse semestre. Agora, existe uma diferença entre a pessoa ter personalidade civil, o que faz com que ela se torne reconhecida pelo direito como titular de direitos e possa se relacionar socialmente em sociedade, em coletividade, da capacidade. Capacidade é algo que é diferente de personalidade. A capacidade diz relação ao grau de discernimento que uma pessoa tem para praticar atos e negócios jurídicos. Há pessoas que têm discernimento pleno, mas há pessoas que não têm discernimento para compreender as consequências de um ato ou de um negócio jurídico que pratica. No direito civil, vocês já viram que o menor de 16 anos de idade, é absolutamente incapaz. Então, se ele é absolutamente incapaz, ele não pode praticar atos e negócios jurídicos nenhum. O absolutamente incapaz, ele é uma pessoa que não tem grau de discernimento considerado pelo direito mínimo para a prática de atos e negócios jurídicos. Nesse sentido, o artigo 3º do Código Civil estabelece que o absolutamente incapaz, ele é o menor de 16 anos. O ato praticado pelo absolutamente incapaz, o negócio praticado pelo absolutamente incapaz, é absolutamente inválido. O que significa dizer? Que qualquer ato que ele tenha praticado no mundo fáctico, que tenha repercussão jurídica, a título de um simples ato jurídico, como uma declaração unilateral de vontade, ou como um negócio jurídico, isto é, por estar realizando um acordo com outra pessoa, este ato será considerado absolutamente nulo. E o juiz poderá, sendo provocado, ou até mesmo de ofício, desconstituir a validade daquele ato ou daquele negócio jurídico praticado pelo absolutamente incapaz. O Código Civil, na redação atual dele, ele também trabalha com um segundo nível de incapacidade. O primeiro nível, o mais grave, é justamente este que eu estou falando com vocês, que é o da incapacidade absoluta, onde o artigo 3º estabelece a incapacidade absoluta
dos atos praticados pelo menor de 16 anos de idade. Mas o artigo 4º trabalha com a chamada incapacidade relativa. Incapacidade relativa no sentido de que, embora a pessoa tenha uma certa compreensão, ela tenha um determinado discernimento para praticar atos ou negócios jurídicos, a lei exige que ela esteja amparada, que ela esteja assistida. Então, neste caso, fala-se em incapacidade relativa. O ato é praticado pela própria pessoa. O negócio é praticado pela própria pessoa. Mas o assistente legal precisa estar junto com ela. Que pessoas são consideradas relativamente incapazes, nos termos do artigo 4º do Código Civil, com a sua nova redação? Em primeiro lugar, as pessoas que têm embriaguez habitual e as pessoas que são viciadas em tóxico. Então, as pessoas que têm embriaguez habitual e as pessoas que são viciadas em tóxico são relativamente incapazes. Atenção, não basta a alegação. É necessário que, para uma pessoa ser considerada relativamente incapaz, que a embriaguez habitual ou que a dependência de drogas esteja confirmada em um processo judicial de incapacidade relativa e que o juiz tenha, então, determinado a incapacidade relativa desta pessoa. Então, a incapacidade, nestes casos, ela não decorre de simplesmente se atingir uma idade, como ocorre com o menor de 16 anos, que enquanto for menor de 16 anos será absolutamente incapaz. Ou ainda com relação ao maior de 16 e menor de 18 anos, que enquanto estiver nessa faixa etária será relativamente incapaz. A embriaguez habitual e a dependência de drogas, para gerar incapacidade relativa, precisa contar com uma decisão judicial nesses termos. E o juiz apenas decidirá nesses termos com base em um laudo pericial. Por isso, a embriaguez habitual e a dependência de drogas independe da idade da pessoa. Eu posso ter uma pessoa que é decretada judicialmente por sentença judicial como ébrio habitual ou como dependente de drogas e que tenha mais de 18 anos de idade. Também considera-se incapacidade relativa a situação daqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Então, durante essa causa transitória, enquanto eles não puderem exprimir a sua vontade, eles serão relativamente incapazes. E aí é que se justifica a ideia nova que é trazida pela legislação que se denomina Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então vamos trabalhar com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, localizando a pessoa com deficiência na convivência familiar, assim como nós fizemos com relação ao idoso, na primeira parte da nossa aula de hoje. A lei que trabalha com a pessoa com deficiência, vou aqui anotar no chat para vocês, é a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. É uma lei relativamente recente, como vocês podem perceber. Esta lei, ela não tem por finalidade estabelecer incapacidades. Até mesmo porque esta lei procura amparar pessoas que tenham quaisquer tipos de deficiência e que possam constituir essas deficiências como barreiras para que elas possam se relacionar socialmente e, nos casos que interessam ao direito, juridicamente, em uma série de relações, em uma série de
situações que vamos aqui colocar. Há uma série de barreiras que podem impedir este acesso, que possam impedir que as pessoas desempenham as suas atividades com normalidade, com regularidade, de forma ordinária, como outras pessoas que não possuem essas deficiências. Por conta disso, a legislação estabelece, tecnicamente, o que é uma barreira. Barreira é qualquer obstáculo. É exatamente o que a expressão está designando. Qualquer obstáculo. Pode ser um obstáculo físico, como pode ser um obstáculo não físico, como, por exemplo, um obstáculo de comunicação. Qualquer obstáculo que acaba limitando ou impedindo a participação social de alguém, que possa, portanto, comprometer a chamada acessibilidade. Então, quando falamos de pessoa com deficiência, nós não estamos falando de uma pessoa incapaz, mas nós estamos falando de uma pessoa que tem dificuldades de acessibilidade por conta de alguma barreira. A acessibilidade é a condição normal que se espera de qualquer pessoa, considerando-se as faculdades físicas e psíquicas que uma pessoa comum tem na sociedade. Então, fala-se em acessibilidade a meios de comunicação, como é o caso da internet, acessibilidade com relação a transportes públicos, acessibilidade a edifícios, acessibilidade a espaços urbanos. A acessibilidade ela deve ser conferida de uma maneira plena a qualquer pessoa, salvo quando a lei delimitar isso por razões de ordem pública ou de interesse social. Então, eu não posso ter uma pessoa que queira ter acesso a um prédio privado, se ela não tem autorização para entrar ali. Mas quando falamos de aparelhos públicos, de próprios públicos, de bens públicos, essa acessibilidade é um direito. E é um direito que se estende para qualquer pessoa. Por quê? Porque todos nós temos direito à participação da vida social, tanto da convivência perante a célula mínima da sociedade básica, que é a família, como com relação à convivência perante os outros entes, pessoas jurídicas e pessoas físicas que integram a sociedade civil. E temos também o direito de acesso ao poder público. Tudo isso é limitado pela lei, é verdade. Mas o ponto de partida, o princípio, é o princípio da liberdade de acesso. Então, a acessibilidade, ela se transforma dessa maneira como uma expressão do próprio valor liberdade, que é esculpido como um direito fundamental no artigo 5º caput da nossa Constituição. Bem, mas há pessoas que têm, por outras razões, sejam razões de ordem física, sejam razões de ordem comunicacional, problemas, ou às vezes problemas de ordem, ou às vezes razões de ordem psíquica, problemas para participar da vida social. E isto ocorre por conta das chamadas barreiras, que são os obstáculos. Esses obstáculos, eles impedem a comunicação, por exemplo, daquela pessoa que é surda e muda, com pessoas que não saibam se comunicar com ela pela linguagem brasileira de sinais, ou pela linguagem internacional de sinais, ou as libras, ou as lis. Então, quando uma pessoa é surda e muda, ela só tem como meio de comunicação a escrita ou o desenho com aqueles com quem ela não consegue ser compreendida. Porque não basta ela se comunicar, ela precisa ser compreendida. A comunicação é um canal de mão dupla, onde nós temos a necessidade do emissor da mensagem ser compreendido pelo destinatário da mensagem e do destinatário da mensagem estabelecer pelo menos o sinal de compreensão.
Então, isso é muito necessário no processo de comunicação. Só que esta situação, ela não se limita ao surdo-mudo. E o surdo-mudo, ele pode ser uma pessoa, e normalmente é, extremamente lúcida e que compreende várias situações da vida social e que compreende várias situações e consequências de atos e negócios jurídicos. Então, nós não podemos dizer que surdo-mudo é incapaz. Da mesma forma, o cego. A pessoa cega, ela tem uma deficiência visual. Essa deficiência visual pode importar em uma série de obstáculos para ela, sem dúvida, mas não se pode dizer que o cego, por conta da sua deficiência visual, não tenha discernimento. Então, percebam vocês que há uma diferença muito grande entre falta de acessibilidade em virtude de algum obstáculo, em virtude de alguma barreira, e a incapacidade, que está relacionada ao discernimento. Se isso ficou claro para vocês, nós temos o ponto de partida para trabalhar com a matéria. Então, não existe ambiente mais no direito brasileiro, desde a entrada em vigor desta lei, para se discutir incapacidade de determinadas pessoas. A incapacidade, ela decorre da ausência de compreensão, da ausência de discernimento. Mas uma pessoa que tenha algum obstáculo para compreender ou para agir, ela não está com ausência de discernimento. O que ela tem é uma barreira a ser superada. E como todos nós temos direito à acessibilidade, a lei deve propiciar maneiras pelas quais essas barreiras possam ser superadas. Então, esse é o conceito, esta é a ideia que o Estatuto da Pessoa com Deficiência nos traz. Bem, trabalhando com esta ideia, nós podemos perceber que vigora no chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência ainda a ideia de que a pessoa tem o direito à liberdade de expressão e também à liberdade de acesso à informação. Esse é o mínimo comum que tem que ser garantido necessariamente a qualquer pessoa, a liberdade de expressão e de acesso à informação. Percebam vocês, uma criança tem liberdade de expressão assegurada pela Constituição. O que ela não tem é discernimento. Perceberam a diferença? Então, como é que nós podemos dizer que uma pessoa que tem alguma deficiência não poderia ter liberdade de expressão? Claro que tem liberdade de expressão, mas mais do que isso, ela tem discernimento. Repito, o fato da pessoa ter alguma barreira que a impede de ter acesso pleno à informação, acesso pleno a um espaço físico, não significa que ela não tenha discernimento. Então, o que está em jogo aqui é a compreensão de que o Estatuto da Pessoa com Deficiência não trabalha com a falta de discernimento. A falta de discernimento continua sendo trabalhada pelo Código Civil. Então, quando o Código Civil fala no artigo 3º em menor de 16 anos e fala no artigo 4º em menor que tem entre 16 anos completos e 18 anos incompletos, quando o Código Civil fala em pessoa com embriaguez habitual ou pessoa viciada em tóxicos, o Código Civil está falando sobre pessoas que têm capacidade completa, o caso do menor de 16 anos, do ponto de vista jurídico, ou a incapacidade relativa, limitada, nos demais casos que eu falei para vocês. Para esses, o que nós temos como solução legal? Para o menor de 16 anos, o poder familiar. Então, se a pessoa tem menos de 16 anos, ela já é representada, em virtude do vínculo de paternidade e de maternidade, pelos pais. Porque os pais possuem o poder familiar com relação aos filhos menores. Conversamos bastante sobre isso já na nossa matéria. Neste caso, lembrem-se, o poder familiar não é apenas um poder de disposição da vontade dos pais sobre os filhos, mas é um poder que deve ser exercido segundo o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, os pais são representantes legais, representantes por lei dos filhos menores de 16 anos de idade.
E com relação aos filhos que têm entre 16 anos completos e 18 anos incompletos? Continua existindo poder familiar. Se não houver emancipação por outro motivo, eu terei, então, incapacidade relativa deles, porque eles dependerão, para que os seus atos tenham validade e eficácia, da assistência legal. E quem são os assistentes legais que tem menos de 18 anos, porém tem pelo menos 16 anos? Os pais que exercem o poder familiar. Então, o poder familiar, ele representa ou assiste o menor de 16 anos no primeiro caso. No segundo caso, aquele que tem entre 16 e 18 anos incompletos. Ah, Senise, você pode perguntar, e se eu não tiver os pais para exercerem o poder familiar? Então, provisoriamente, eu poderei ter uma situação de guarda de fato, que deveria ser até para melhor interesse da criança e do adolescente, ser transformada em guarda de direito. E se o menor tem bens, em tutela. Percebam vocês, então, que o direito possui mecanismos de suprimento, de suplementação, de substituição daqueles que acabam representando ou assistindo o menor de idade. Então, no caso do absolutamente incapaz, o poder familiar. Se o poder familiar não puder ser exercido pelo pai ou pela mãe, a guarda, que precisa ser regularizada. A guarda, de fato, nunca é a melhor. Então, pelo menos a guarda concedida em favor de algum parente, o que é bastante comum também, quando os pais não estão morando na mesma cidade que o filho menor de idade está morando. E se o filho menor de idade ou a filha menor de idade possuem patrimônio e não há poder familiar a exercer, aí fala-se em nomeação de tutor, tutela. Percebam vocês, então, que esses casos são solucionados pelo Código Civil. Não estou falando aqui em problemas de acessibilidade, não estou falando aqui em problemas de barreira. Estou falando em problemas de discernimento jurídico, ou seja, quais são as consequências jurídicas de um ato ou de um negócio. Para isso, então, precisamos do detentor do poder familiar e, na falta dele, do guardião, e se o menor ou a menor tiver patrimônio próprio, de um tutor. Bem, com relação aos demais casos do artigo 4º, que são os casos da embriaguez habitual e da dependência toxicológica, que, lembrem-se, tem que ser decretada judicialmente, como eu expus para vocês, o que nós temos? Nós temos alguém que tenha que exercer a assistência legal. A assistência legal, ela não é do detentor do poder familiar nesses casos, porque não existe, nesses casos, poder familiar. Eu estou me referindo, então, a hipóteses em que eu não tenho a menoridade. A pessoa é maior de idade, mas a pessoa acaba não tendo seu discernimento linear para a prática de atos e negócios jurídicos. Ela oscila. Por quê? Porque ela acaba se submetendo ao vício, à dependência toxicológica, ou ainda a questão da embriaguez. A embriaguez, ela, quando habitual, ela se transforma em doença. E, inclusive, em doenças catalogadas pelo Cadastro Internacional de Doenças, né? Então, tanto a embriaguez habitual quanto a dependência toxicológica são extremamente graves. Aí não se está falando de barreiras do ponto de vista do estatuto da pessoa com deficiência. Se está falando do problema de discernimento. As barreiras são acarretadas por problemas externos. O discernimento diz respeito ao problema cognitivo individual, que não tem relação com as barreiras que aí são tratadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Diante disso, os ébrios habituais, assim declarados pelo juiz, ou ainda os dependentes em tóxicos, assim declarados pelo juiz, terão que ter necessariamente uma pessoa que pratique os atos juntamente com eles, que os assista legalmente. Essa pessoa é o curador.
Então, quem que realiza a assistência legal do ébrio habitual ou do viciado em tóxicos, reconhecido como tais pelo juiz em sentença judicial que os declara relativamente incapazes? O curador. Pronto. É esta a parte que é do Código Civil. O Código Civil, então, não trabalha com os problemas de acessibilidade diretamente. Os problemas de acessibilidade não dizem respeito ao menor de 16 anos, à pessoa que tem entre 16 e 18 anos, ao ébrio habitual, ao dependente de drogas. Eu posso ter, sim, um menor de idade que tenha paraplegia. É triste, mas é uma realidade. Eu posso ter, sim, um menor de idade que tem dependência toxicológica. Mas essas questões da menoridade acabam levando à desnecessidade de eu buscar o juiz por uma sentença judicial de declaração de incapacidade relativa por dependência toxicológica, porque eu tenho a menoridade. Enquanto eu tenho a menoridade, eu não preciso ir para outras discussões. Eu já tenho o amparo legal que o poder familiar traz sobre o menor. Então, eu posso ter menores que são paraplégicos e que têm o direito de exigir dos pais, por força do poder familiar, tanto os deveres de assistência imaterial quanto os deveres de assistência material. E para eles existe também a questão da acessibilidade, que é aqui colocada como um dever da família, como um dever da sociedade civil, como um dever do poder público. Enquanto eles forem menores, eles têm um amparo legal a ser exercido diretamente pelos pais. Deu para vocês entenderem a diferença que existe entre o tratamento que é dado pelo Código Civil em virtude da incapacidade e o tratamento que vamos falar agora nos próximos minutos, que é o da pessoa com deficiência? Ou alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema? Ficou claro para todos? Então está bem, eu vou prosseguindo aqui. Você pode perguntar à vontade, sem maiores problemas, tá bom? Bom, se a liberdade e a ideia de dignidade estão presentes para o idoso e estão presentes também para a pessoa com deficiência, podemos dizer que também existe a ideia de igualdade. A ideia de igualdade está relacionada à não discriminação. Eu falei na primeira parte da aula de hoje que o idoso não pode ser discriminado nem submetido a maus tratos ou abandono. O mesmo acontece com relação à pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência, assim como as crianças e adolescentes, e assim como os idosos, elas integram o grupo dos chamados hipervulneráveis, a hipervulnerabilidade. A hipervulnerabilidade da pessoa com deficiência não decorre da falta de discernimento, como ocorre com os menores de idade. Não decorre do processo de envelhecimento, como se dá com o idoso, porque o idoso continua sendo capaz, lembram-se do que nós conversamos? Mas, no caso, decorre da questão da falta ou da dificuldade de acessibilidade. Então, assim como o idoso, ele, em princípio, tem pleno discernimento das suas faculdades mentais e pode praticar atos de negócios jurídicos, a pessoa com deficiência também tem, em princípio, pleno discernimento e, portanto, pode praticar atos de negócios jurídicos sem maiores problemas. O problema a ser superado por esta pessoa não é um problema de discernimento, mas é um problema relacionado às barreiras. Diante disso, também vigora para a pessoa com deficiência o princípio da absoluta prioridade de tratamento. Assim como o idoso se beneficia desse princípio, o princípio da absoluta prioridade,
a pessoa com deficiência também se beneficia desse princípio. Percebam vocês, então, que nós temos, né, nessas três categorias de pessoas, a criança e o adolescente, o idoso e a pessoa com deficiência, grupos de pessoas que integram os chamados hipervulneráveis no sistema jurídico. E eles possuem o princípio da absoluta prioridade em favor deles. A criança e o adolescente trabalham com esse princípio, normalmente com a denominação princípio do melhor interesse da criança ou adolescente. E o idoso e a pessoa com deficiência com a denominação princípio da absoluta prioridade. Bem, trabalhando com o princípio da absoluta prioridade, nós temos que reconhecer também à pessoa com deficiência o direito fundamental e basilar à vida, e a uma vida com dignidade, em virtude até mesmo que dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5º caput, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, artigo 5º caput da Constituição, e em virtude do princípio da proteção da pessoa humana, do artigo 1º, inciso 3º do texto constitucional. Vejam de novo como esses artigos, eles inspiram essas legislações de proteção aos grupos considerados hipervulneráveis. Mas não apenas isso. Isso significa que a pessoa com deficiência, assim como ocorre com o idoso, com a criança e com o adolescente, tem o direito à saúde, à educação, à cultura, aqui compreendendo a ideia de esporte e lazer, como nós já conversamos também na aula anterior, quando falamos sobre a situação do idoso. Mais do que isso, a pessoa com deficiência, ela também tem alguns direitos que devem ser socialmente reconhecidos para ela, como o direito ao trabalho, assim como o idoso. Percebam vocês, no entanto, que as peculiaridades de tratamento para o idoso e para a pessoa com deficiência acabam sendo diferentes em decorrência da vulnerabilidade ser diferente em cada um desses grupos, né? O problema da pessoa com deficiência está na acessibilidade. O problema do idoso está relacionado ao trabalho ser compatível com as suas condições físicas de idoso, né? Então, isso é bastante importante frisarmos aqui. Também temos as questões referentes aos deveres de assistência social e de previdência, como também temos para o idoso, que conforme falamos para vocês antes. E aí as coisas começam também a alcançar a pessoa com deficiência quando falamos de transportes. O idoso tem direito à facilitação do transporte, inclusive com a gratuidade do transporte. E a pessoa com deficiência também pode ter esse direito à gratuidade quando trabalhamos com os transportes públicos, né? Até mesmo para se garantir a mobilidade dela quando ela tem dificuldades de autolocomoção. Então, percebam vocês que também temos uma situação bastante forte ligada a esta questão da pessoa com deficiência. E quanto à família? O que podemos dizer quanto às relações familiares da pessoa com deficiência? Primeira coisa, não é apenas o Estado e o poder público que tem deveres com relação à pessoa com deficiência, mas a família também tem deveres com relação à pessoa com deficiência. Se nós lembrarmos mais uma vez o artigo 226 da Constituição Federal, nós iremos reconhecer que isso é indiscutível. A família, ela é base da sociedade e merece especial proteção do Estado. Como base da sociedade, diante da repersonalização das relações familiares, existe uma reciprocidade de tratamento quanto aos chamados deveres de assistência material e imaterial. Isso significa que pessoas com deficiência, para ter a acessibilidade efetivada, muitas vezes precisarão do apoio da sua família, e não apenas de um apoio extrapatrimonial, como também de um apoio patrimonial.
Então, eu posso trabalhar com o Instituto dos Alimentos nesse tipo de situação? Não só posso, como devo. Basta que eu demonstre mais uma vez o binômio necessidade de um, no caso a pessoa com deficiência, e possibilidade do outro. Claro que nós temos algumas regras que são impostas pela doutrina e pela jurisprudência por interpretação do artigo 1694 do Código Civil Brasileiro. Então, obviamente, se a pessoa tem um problema de acessibilidade e essa pessoa é menor de idade, ela poderá se socorrer para a fixação dos alimentos devidos pelos pais, também a questão da necessidade de superação da sua barreira pessoal, daquela barreira pessoal que dificulta o exercício dos seus direitos. Então, eu posso, sem sombra de dúvidas, ter na fixação de alimentos as despesas para instrumentos que importem na superação dessas barreiras. Vejam mais uma vez que aqui há, no caso, uma espécie de majoração da necessidade e que leva, num primeiro momento, o juiz a trabalhar com uma outra situação bastante diferente da pensão alimentícia comumente fixada. Porque eu tenho que suprir primeiramente problemas de acessibilidade, sem prejuízo daquilo que deve ser realizado para a subsistência da pessoa. Então, a tendência é a de que a necessidade de uma pessoa com deficiência seja em virtude da imprescindibilidade da quebra da barreira maior do que a de uma pessoa que não tem deficiência. E volto a insistir, não estamos discutindo discernimento, estamos discutindo superação de barreiras. Então, alimentos podem ser devidos? Podem ser devidos. E se os alimentos forem fixados pelo juiz, levando-se em conta, obviamente, sempre o binômio necessidade de um e possibilidade do outro. E lembre-se, pensão alimentícia não é algo que é dado apenas para que o pai pague em favor dos filhos. É algo que é dado independentemente apenas da situação paterna, mas levando-se em conta também a situação materna. Isto é bastante importante ser compreendido. Alguém poderia perguntar, Senise, o Estatuto da Pessoa com Deficiência trabalha com o Instituto de Alimentos? Não, não trabalha com o Instituto de Alimentos, ao contrário do que ocorre com o Estatuto do Idoso. Mas estamos trabalhando com relações familiares. E por conta disso, como não há uma previsão de um regime jurídico de alimentos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso não significa que ela não teria direito a alimentos. Claro que teria direito a alimentos. Basta que haja a necessidade dela demonstrada e a possibilidade do parente também demonstrada para a fixação desses alimentos. Bem, no caso da pessoa com deficiência, nós temos uma outra questão, um outro direito que é reconhecido por conta de um direito fundamental e que conversamos há poucos minutos atrás, na primeira parte da aula de hoje, quando falamos das questões referentes ao idoso. Estou me referindo aqui ao direito à moradia. Bom, conversamos sobre o direito à moradia, destacando que o direito à moradia é um direito fundamental, está no artigo 5º da Constituição. E assim como ocorre com relação ao idoso, que tem o direito à moradia digna, a pessoa com deficiência também tem o direito à moradia digna. E, obviamente, ela tem a liberdade de decidir a esse respeito. E aí vem a seguinte situação, eu posso ter uma pessoa com deficiência que está casada ou não está casada, que vive em união estável ou não vive em união estável, porque eu não estou me referindo apenas a pessoas com deficiência que são menores de idade, eu quero que isso fique bem claro aqui, eu estou me referindo a qualquer pessoa com deficiência. E essa pessoa com deficiência, ela tem direito a uma moradia
que, em seu interior, garanta a ela a chamada inclusividade aos espaços, conforme aquilo que ela própria, livremente, exigir como inclusão espacial. É claro, eu falo de uma pessoa que tem um problema de locomoção, precisa de uma cadeira de roda. Como é que essa pessoa vai viver em um sobrado? Apenas se ela tiver aquele elevador que ela consiga ir para o andar de cima da casa, a menos que ela tenha um dormitório no térreo da casa. Por isso que muitas vezes as pessoas preferem uma moradia térrea, uma casa térrea. Outras pessoas que têm problemas de deficiência moram em apartamentos e preferem andares baixos para facilitação da eventual locomoção, mesmo se houver algum problema com relação ao elevador no prédio, transitoriamente. Então, essas questões de acessibilidade, elas também devem ser definidas dentro da família, dando-se o princípio da prioridade absoluta a esse grupo de vulneráveis, que são as pessoas com deficiência. Então, se há uma pessoa com deficiência na família, esta pessoa tem a liberdade de decidir a maneira que melhor será facilitada no relacionamento com a sua família para a acessibilidade, para a superação das barreiras que o espaço onde a família convive eventualmente tenha. A isso é que se dá o nome de dignidade de moradia. A moradia digna para a pessoa com deficiência é aquela moradia que tem a possibilidade de superação das barreiras, de acordo, então, com aquilo que a liberdade de expressão, que a autodeterminação da pessoa com deficiência tenha condições de exigir. Ah, Senise, e se a pessoa com deficiência quiser viver desacompanhada? Direito dela. Aí, neste caso, nós vamos tratá-la como uma pessoa solteira que está vivendo desacompanhada normalmente. Qual que é a diferença dela para uma pessoa normal, se não a barreira? Nenhuma. Então, essa pessoa ela tem direito, se ela quiser, a viver desacompanhada. Mesmo contra a vontade da família, mesmo contra a vontade da família. É a liberdade individual que todos nós temos. É a autodeterminação. Ah, então não tem como eu segurar uma pessoa que precisa de um auxílio com cadeira de rodas, porque ela é paraplégica e é parente da minha família, não tenho condições de exigir que ela fique comigo? Não, não tem. Você não tem poderes para exigir isso dela, porque ela não tem nenhuma captis minúscula, ela não tem nenhum direito minorado por conta da sua deficiência. Ela só tem o problema de acessibilidade causada por aquela barreira, nada mais. Bem, com relação a esta questão da moradia, vocês têm alguma pergunta? Creio que está bem claro, né? Então vamos trabalhar agora com a situação que envolve as pessoas com deficiência e que é a situação mais relacionada, sem sombra de dúvidas, às relações familiares. As pessoas com deficiência, elas poderão praticar quaisquer atos da vida civil? Então, é esta a primeira pergunta que nós temos que fazer. Elas poderão praticar quaisquer atos da vida civil? A resposta é afirmativa. Elas podem praticar quaisquer atos da vida civil. Tanto atos jurídicos como negócios jurídicos de menor ou de maior expressão poderão ser praticados pelas pessoas com deficiência. Mas, Senise, como é que elas vão praticar alguns atos se elas têm barreiras que as impedem? É aí que entra o Instituto, que é o Instituto Inovador, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz, que é o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada. Esse instituto, ele é um instituto inovador porque a tomada de decisão apoiada, ela não se confunde jamais com a representação do absolutamente incapaz e nem com a assistência do relativamente incapaz. Como eu frisei para vocês há poucos minutos atrás, os problemas da incapacidade absoluta e da incapacidade relativa estão ligados ao discernimento. A tomada de decisão apoiada, ela não está ligada à falta de discernimento
ou a incompletude de discernimento. Ela está relacionada a uma outra situação, a situação em que é necessário, muitas vezes, por conta das barreiras, que alguém preste esclarecimentos, preste informações adicionais para a pessoa com deficiência. Esclarecimentos, informações adicionais é algo que já é exigível de pessoas comuns. Por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem direito à informação plena, adequada e prévia sobre os produtos e serviços. É um direito básico do consumidor que se encontra no artigo 6º, inciso 3º, e no artigo 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Esses deveres de esclarecimento e de informações, eles já existem numa relação de consumo. O dever de informação, ele existe até numa relação contratual comum. Como é que eu, como comprador, eu vou adquirir uma mercadoria que é de um particular, como, por exemplo, um carro seminovo, que ele coloca um anúncio na Web Motors, eu quero comprar, se ele não me informar adequadamente como está a situação atual daquele carro. Então, o dever de informação ele existe nas relações comuns. Ele acaba sendo, no entanto, alargado nas relações de consumo por força do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. E com relação aos hipervulneráveis, o dever de informação deve ser mais alargado ainda. Então, quando falamos hipervulneráveis, nós falamos naquele grupo de pessoas, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência. Percebam vocês, crianças e adolescentes não têm discernimento jurídico, mas têm discernimento psicológico. Então, a prática dos atos em nome deles ou através deles se dá pelo detentor do poder familiar, na falta dele pelo guardião, ou se essas crianças ou adolescentes tiverem patrimônio, pelo tutor. Estão lembrados? Falei há poucos minutos atrás. No caso, no entanto, de idosos e de pessoas com deficiência, o idoso, em princípio, não precisa de nenhum apoio, a não ser que ele esteja entrando em algum problema de senilidade. Aí ele precisará da decisão apoiada, daquela pessoa em que ele tem uma confiabilidade para melhor lhe passar informações adicionais. E a pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência, para a superação de uma determinada barreira, precisará necessariamente de uma pessoa que a apoie, de uma pessoa que lhe preste os esclarecimentos ou informações adicionais devidos. Bom, aí a pergunta que vem, é qualquer pessoa que pode ser escalada, por assim dizer, para a tomada de decisão apoiada? Não, não é assim que funciona. A tomada de decisão apoiada, na verdade, se trata de um procedimento. Tá? E esse procedimento se encontra previsto no artigo 1783-A do Código Civil. Então, houve uma modificação da nossa legislação por conta da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trabalha com essa chamada tomada de decisão apoiada. O 1783-A fala o seguinte, vou ler agora o artigo para vocês, tá bom? A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Percebam vocês, o 1783 deixa bem claro que a pessoa com deficiência é pessoa capaz. Está lá, olha, para que possa exercer a sua capacidade. Então, não se discute a capacidade da pessoa com deficiência. O que se discute é que ela precisa, muitas vezes, para tomar uma decisão sobre algo que tenha repercussão na sua esfera patrimonial ou na sua esfera não patrimonial, de pessoas de confiança que esclareçam a situação para ela ou prestem informações adequadas
para ela sobre as circunstâncias do caso. E essas pessoas são pelo menos duas, diz a lei. Bem, como eu falei para vocês, a tomada de decisão apoiada é um processo. E como é que funciona este processo? A pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar um termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores. Então, percebam, não precisa ser parente, a Débora está perguntando, não precisa ser necessariamente parente. Muitas vezes acaba recaindo num parente, tá, Débora? Mas não precisa ser necessariamente um parente, não. Tá? A tomada de decisão apoiada, então, ela envolve um compromisso que é prestado pelos apoiadores. Esse compromisso é prestado perante quem? Perante o juiz. Então, como é que funciona? É feita uma petição inicial de tomada de decisão apoiada, explicando qual que é a deficiência que aquela pessoa tem, quais são os limites que ela tem a serem superados por conta das barreiras que a impede de se locomover ou de se comunicar com o mundo exterior, como uma pessoa comum, e também a autorização para que o juiz determine que os apoiadores prestem o compromisso. Então, o juiz, ao receber a petição inicial, ele poderá, desde logo, abrir vista dos autos ao Ministério Público, porque é um caso que pode ser considerado de interesse do Ministério Público participar, e também nomear duas pessoas idôneas como apoiadoras. Essas pessoas podem ser indicadas na petição inicial e, respondendo à pergunta da Débora, podem ser parentes, mas não são necessariamente parentes. Basta que sejam pessoas de confiança daquela pessoa com deficiência. É apenas isso que exige o 1783-A do Código Civil. Tá? Então, sendo nomeadas essas pessoas pelo juiz, elas deverão comparecer em dia e horário designados pelo chefe do cartório da vara judicial do juiz que concedeu a nomeação, para que elas prestem o compromisso como apoiadores de que cumprirão o munus público de apoiar a pessoa com deficiência a tomar as suas decisões durante o prazo em que for fixado para a realização dessa tomada de decisão apoiada. Então, essa tomada de decisão apoiada, ela muitas vezes ela pode requerer a realização de perícia judicial, porque muitas vezes se faz necessário que se compreenda se realmente a pessoa tem o discernimento para praticar atos jurídicos e negócios jurídicos e, portanto, haveria apenas um problema de superação de barreira, ou se há um problema maior de falta de discernimento, o que levaria, então, a questão não para o status da pessoa com deficiência, mas levaria a questão para os artigos 3º e 4º do Código Civil Brasileiro. E é por isso que, muitas vezes, em processos de tomada de decisão apoiada, o juiz acaba sendo assistido por uma equipe multidisciplinar, assistente social, a psicóloga, né? E após a oitiva do Ministério Público, ele acaba, então, definindo se concede a tomada de decisão apoiada de forma definitiva até o cumprimento do munus público pelos apoiadores ou não, né? Então, é muito importante nós percebermos que sempre prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência, porque existe o princípio da absoluta prioridade. E o juiz, então, ao interpretar os fatos e ao aplicar a norma jurídica ao caso concreto que está sob exame, ele verificará se é ou não o caso de conceder a tomada de decisão apoiada.
Deu para vocês acompanharem até aqui? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou para a parte final da aula. Bom, então que fique muito claro. Existe o discernimento. A pessoa com deficiência tem o discernimento. Ela não tem muitas vezes a informação adequada ou o esclarecimento por causa da barreira. Ela tem o discernimento. Muitas vezes não tem a condição de se deslocar fisicamente por causa da barreira. Então, a pessoa com deficiência, ela precisa, em determinadas circunstâncias, ser esclarecida. Então, vamos supor uma pessoa que tenha um problema de cegueira e que vá realizar um negócio jurídico vultoso de seu interesse. Ela poderá, sim, e deverá ter o apoio para a tomada dessa decisão, justamente porque os apoiadores esclarecerão o que está acontecendo no mundo físico à sua volta, ou com relação àquele contrato que ela deseja assinar. Então, como vocês podem perceber, a tomada de decisão apoiada, ela tem realmente uma finalidade de não substituição da vontade. E aí é que está a grande diferença entre a tomada de decisão apoiada e o poder familiar, a tutela e a curatela. O poder familiar, a tutela e a curatela importam na supressão da vontade do incapaz. A tomada de decisão apoiada, pelo contrário, ela importa na prioridade da declaração de vontade, no caso da pessoa com deficiência. Só que a pessoa com deficiência, ela precisa ser devidamente instruída a respeito das circunstâncias do caso, daquilo que a rodeia. Bom, feitas essas ponderações, percebam que isto leva a uma consequência muito grande e óbvia. Se eu terei pelo menos 2 apoiadores que acabarão esclarecendo aquela pessoa ou auxiliando aquela pessoa a superar a barreira que ela tem, seja uma barreira física ou comunicacional, eu tenho a necessidade desses apoiadores de prestarem contas do munus público que lhes foi concedido judicialmente quando prestaram compromisso como apoiadores. Isso significa que os apoiadores, eles deverão, ao prestar essas contas, exercer essa prestação de contas, inclusive com relatórios de eventuais despesas que tenham tido com relação aos interesses da pessoa com deficiência. Bastante importante esta ideia, justamente para que se possa deixar evidenciado que os apoiadores não se aproveitaram indevidamente da situação de deficiência daquela pessoa. E, por conta disso, os apoiadores prestarão o relatório ao juiz, que o homologará após a oitiva do Ministério Público. Então, se não houver nenhum motivo para se rejeitar a prestação de contas, haverá a homologação do relatório. Outro detalhe, como a pessoa com deficiência ela tem discernimento, ela é parte no processo. Aliás, ela é a autora da petição inicial, onde ela pede a tomada de decisão apoiada. Então, obviamente, ela terá todo o interesse para dizer, e deverá ser instada a dizer, se concorda ou não com a prestação de contas oferecida pelos apoiadores. O apoiador ele pode responder civilmente ou até criminalmente por atos que sejam contrários aos interesses jurídicos da pessoa com deficiência? Sim, poderá. Tanto com relação a atos que importem em negligência
dos esclarecimentos devidos para tomar a decisão apoiada, como também até mesmo a atos que importem em discriminação, importem em violência física, maus tratos ou abandono da pessoa com deficiência para a superação daquela barreira, já que eles, apoiadores, exercem um munus público. Então, os apoiadores eles também poderão vir a responder civil ou criminalmente pelos seus atos. Tanto é assim que a própria legislação ela trabalha com esta possibilidade, falando sobre crimes cometidos pelos apoiadores, sem prejuízo da aplicação subsidiária do Código Penal brasileiro para crimes contra a integridade física, por exemplo, ou da pessoa com deficiência. Dentre esses crimes, há um que é bastante comum, infelizmente, e que é o crime de reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração, ou ainda a realização de operações financeiras. Então, percebam vocês que existe uma preocupação do legislador também quanto ao exercício da atividade dos apoiadores, para que a pessoa com deficiência não tenha prejuízos a seus legítimos interesses. Bom, pessoal, terminamos aqui as observações afetas aos aspectos familiares da pessoa com deficiência. E como vocês podem perceber, a pessoa com deficiência, em razão de sua hipervulnerabilidade, ela tem uma tendência, na prática, muitas vezes, pela dificuldade de acessibilidade, a necessitar de apoiadores, que são normalmente pessoas da família, mas nem sempre precisam ser. O que importa é que a tomada de decisão apoiada seja uma tomada de decisão apoiada com a supervisão judicial, quando se trata de questões de interesses mais relevantes, obviamente, e não que ela fique simplesmente restrita a pessoas da família, porque isso por si só não protege a pessoa com deficiência, embora tenha maioridade civil e tenha discernimento para a prática de atos e negócios jurídicos. Sim, e obviamente, aplica-se também a possibilidade de proteção dos interesses difusos e coletivos das pessoas com deficiência, nos mesmos moldes que tratamos quando falamos em proteção dos interesses difusos e coletivos dos idosos. Aí não estamos falando da questão meramente familiar, dos direitos de família e dos deveres de assistência imaterial e material que a pessoa com deficiência possa ter, mas estamos falando de deveres da sociedade civil e do poder público, com a coletividade de pessoas com deficiência e como isso deve ser tratado. E aí, mais uma vez, aplica-se a Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347, de 25 de julho de 85, que nos referimos na primeira parte da aula de hoje, quando falamos de proteção dos interesses difusos e coletivos dos idosos. São 11 horas e 43 minutos, praticamente terminamos o estudo da pessoa com deficiência. A Carolina está perguntando como a justiça vai conseguir ter controle sobre a conta bancária de uma pessoa com deficiência. Carolina, se houver a necessidade de tomada de decisão apoiada, o controle será feito através da prestação de contas que os apoiadores têm que realizar em seus relatórios. Se não houver a necessidade de um processo de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência ela tem pleno discernimento e ela não se sentindo com a necessidade de requerer a decisão apoiada, ela pura e simplesmente continuará exercendo esse livre discernimento sem decisão apoiada. Então, não existe controle judicial sobre conta bancária de pessoa com deficiência.
Só existirá esse controle na prestação de contas se houver apoiadores nomeados pelo juiz para apoiar a decisão da pessoa com deficiência. A Lei da Ação Civil Pública é a Lei 7.347, de 25 de julho de 1985. Ela não serve apenas para responsabilização por danos ambientais. Ela serve para todas as questões de interesses difusos e coletivos. Questões de consumo, de meio ambiente, proteção do patrimônio artístico, literário, histórico e paisagístico, proteção da livre concorrência no mercado econômico, portanto, questões relacionadas aos hipervulneráveis, como crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Gente, eu quero agradecer demais, então, a oportunidade. Terminamos esse ciclo de apresentação do impacto das relações familiares com relação aos hipervulneráveis. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela estará gravada no meu YouTube, Roberto Cerise Lisboa, tudo junto. Se puder lá se inscrever e dar um like nas aulas, vou ficar muito agradecido. Desejo para vocês um excelente prosseguimento de semana, uma ótima semana de provas, que vocês fiquem com Deus no dia de hoje. Gratidão e até a próxima. Tchau!